Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensine Palestra. Muito obrigado pela sua companhia. Meu nome é Alex Paulo e nós estamos juntos aqui no Ensine Palestra trabalhando a Palavra de Deus. O nosso intento aqui no canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. É juntos nós mergulharmos nas Sagradas Escrituras. Nós toda quarta-feira temos um vídeo novo no canal, no qual nós aqui fizemos o comentário da revista Lições Bíblicas, o nosso guia de estudos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Este aqui é o nosso guia. Esta aqui é a nossa revista. A nossa revista que toda semana traz um relevante tema, um relevante assunto. E nesse trimestre os temas estão envoltos ao Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o tópico, o Sermão do Monte é o mote, o Sermão do Monte é o centro do nosso estudo neste trimestre. O Sermão do Monte, os valores do Reino de Deus. A relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nosso comentarista é o pastor Osiel Gomes e nós estamos aqui com muita alegria, com muito prazer, trazendo para você toda quarta-feira um vídeo novo em que nós abordamos uma de nossas lições aqui no canal Ensine Palestra. Você que ainda não é inscrito, convidamos você para se inscrever no canal, para deixar o seu like, para deixar o seu comentário. É muito importante para nós ter a sua participação, a sua interatividade aqui no Ensine Palestra. Vamos juntos? Vamos então para mais uma lição aqui no canal Ensine Palestra. E nós chegamos então à lição número 3, Jesus, o discípulo e a lei. Nós temos a nossa revista, o nosso comentário do nosso pastor Osiel Gomes, que é o comentarista do trimestre. Nós temos a nossa lição que traz também o nosso texto áureo, que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 20, e diz assim: Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. A nossa verdade prática diz assim: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Nós também temos aqui na nossa revista a nossa lição que diz aqui na nossa leitura bíblica em classe, que está em Mateus capítulo 5, versículos 17 ao 20. Eu não vou ler, ela é um pouco, não é muito extensa não, tem 3, 4 versículos, mas você já pode acompanhar ali na tela essa leitura. É muito importante essa leitura porque ela dá um pano de fundo para o nosso tema, ela dá um pano de fundo para a nossa lição. Vamos então à lição número 3, Jesus, o discípulo e a lei. Nosso primeiro tópico, Jesus cumpriu toda a lei. Está dividida em 3 subtópicos. Primeiro, um compromisso com o passado. Segundo, Jesus não veio destruir a lei. Terceiro, Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Qual é a importância da lei? A lei apresenta evidência de que nós ainda somos pecadores. A lei, ela mostra, a lei, ela confronta, a lei, ela nos faz entender a nossa condição real, a nossa real situação. E também a lei nos serve de aio. O que é o aio? O aio, no mundo oriental, era geralmente um escravo ou um servo que ali naquela família onde ele estava habitando, ele dava a instrução, dava as instruções, ensinava o filho ou os filhos da casa quanto aos rudimentos do conhecimento. Então, a lei, ela nos faz conhecer, ela nos faz entender a nossa situação. Eu gosto muito de uma analogia, eu acho que eu já falei aqui em uma de nossas lições, do pastor Alejandro Bulhon, que diz assim: um homem, ele chega à beira de um riacho, com uma água límpida, transparente, e esse homem tem um espelho nas mãos. E ele começa a olhar para o espelho e vê que o seu rosto está sujo, vê que o seu rosto está com lama. E ele continua olhando no espelho e aquela imagem persiste.
E ele para de olhar no espelho, daqui a pouquinho ele volta e olha de novo e a imagem persiste a mesma, o rosto sujo, a face está suja. Aí aquele homem pega, deixa o espelho de lado, vai até o riacho, lava o rosto, volta, olha no espelho e a sua face está límpida. Ela está limpa, não tem nenhum resquício de sujeira. E o pastor Alejandro Bulhon assevera: o espelho é a lei. Ele nos mostra exatamente como nós estamos. A lei nos mostra exatamente a nossa condição. Já o riacho simboliza o Espírito Santo na nossa vida, que pode sim fazer a transformação. A lei não transforma, a lei apenas identifica. Quem transforma é o Espírito Santo de Deus. A lei não ficou no passado. A lei não foi anulada. Jesus Cristo não veio descumprir ou destruir a lei. Muitos dizem que Jesus Cristo era um homem que estava quebrando tabus, estava quebrando regras. A lei em si não foi quebrada por Jesus. Jesus quebrou alguns paradigmas de homens, de líderes, que estavam subjugando o povo e colocando sobre o povo não apenas a lei, mas muitas coisas além da lei. Estavam criando regras próprias, regras que não estavam necessariamente na lei, mas com essas regras estavam pesando o jugo, estavam pesando o relacionamento dos homens. Os líderes religiosos da época, eles faziam com que o povo se sentisse humilhado, faziam com que o povo se sentisse pouco à vontade, e aí haviam culpado a lei, mas a lei em si não fazia isso. Quem fazia eram os homens que, com as suas regras, com os seus regramentos, criados a partir de suas próprias cabeças, estavam fazendo com que as pessoas tivessem um fardo muito grande para carregar. A lei não ficou no passado. A orientação da lei é boa. Somente Cristo cumpriu toda a sua lei na integralidade. Se tem alguém que conseguiu cumprir toda a lei em todos os quesitos, em todos os pré-requisitos, foi o Senhor Jesus Cristo. A lei de Deus e os 10 mandamentos não são a mesma coisa. Algumas pessoas, ao lembrar da lei, dizem, não, a lei e os 10 mandamentos. Não, os 10 mandamentos encabeçam os demais preceitos. E esses preceitos são entregues pelo próprio Deus a Moisés, ali do Monte Sinai. Ali em Êxodo 19, versículos 16 e 19. E também em Levítico, versículos 26, 46, 27, 34. Muitos desses preceitos são repetidos nos livros de Números, de Deuteronômio. Esse é o Pentateuco, que tem os livros da lei, tem a lei de Moisés, a lei de Deus, a lei do Senhor. A lei era conhecida por esses nomes: lei de Deus, lei de Moisés, lei do Senhor, lei mosaica ou simplesmente lei. Deus criou a lei para o seu povo, para que o seu povo vivesse uma vida de relacionamento pleno com Deus. O povo deveria obedecer aos preceitos de Deus e assim ele receberia dele a bênção. Com a chegada de Cristo, o relacionamento entre Deus e o homem estreitou-se. A lei é fria. Cristo é a fonte da graça e do amor. A lei é um patamar inferior do relacionamento do homem para com Deus. E Cristo é a plenitude desse relacionamento. Jesus vaticinou lá em Mateus capítulo 5, versículo 17: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogá-la, mas vim cumprir. Então qual é a função da lei? A função da lei não é salvar. A sua função é mostrar, apontar o pecado, apontar o erro. A lei ela possuía algumas divisões. Segundo a Torá, que significa ensino, instrução, a lei tem uma tríplice divisão. Nós lembramos que essa divisão não consta na Bíblia, mas é o fruto de estudos de alguns estudiosos, como Tomás de Aquino, por exemplo, um dos principais teólogos católicos, e também João Calvino, criador do chamado calvinismo. Embora Calvino não gostava dessa expressão calvinismo, ele pessoalmente não gostava dessa expressão. Então, quais eram as divisões da lei? Nós tínhamos a lei moral, que trata das regras para um viver santo. A lei moral não muda
pois faz parte do caráter de Deus. A lei moral e a ética foram estabelecidas por Deus desde a criação. A lei moral estabelece o que é certo e o que é errado. Segundo os nossos irmãos adventistas do sétimo dia, a lei moral são os 10 mandamentos e todos os outros preceitos da lei fazem parte da lei cerimonial. Depois nós temos a lei civil, trata das regras jurídicas e sociais de Israel, regras estabelecidas para a convivência entre os homens. E depois a lei cerimonial, que eram os rituais de adoração a Deus pelo povo de Israel. Veja que a lei moral ela é universal. Não matar, não roubar, é uma lei que está estabelecida em todo e qualquer Estado livre de direito. Não apossar-se daquilo que não é seu está estabelecido no regramento dos países que são democráticos, dos países que estabelecem regramentos para a convivência do povo. A lei moral ela é universal. Já a lei civil ela fala para o povo de Israel. Ela transmite ao povo de Israel o que ele precisa saber para a convivência entre aquela nação, aquele povo. E a lei cerimonial ela é mais restrita ainda ao povo de Israel, porque fala dos rituais de adoração que o povo de Israel deveria ter para com os sacrifícios, para com as cerimônias religiosas e assim oferecer a Deus o culto correto. Então a lei moral diz respeito ao que é correto, o que é permitido e o que é proibido. Diz respeito ao padrão de conduta. Já a lei civil diz respeito à civilidade, à convivência social, ao convívio social, à harmonia do relacionamento interpessoal. Diz respeito ao israelita como cidadão. E a lei cerimonial diz respeito aos sacrifícios, à guarda do sábado, por exemplo, a dieta alimentar do israelita, as comidas permitidas e os alimentos proibidos, diz respeito às datas especiais de comemoração, como as festas, e aqui nós temos as festas, por exemplo, da Páscoa, de Pentecostes e tantas outras que o povo tinha. Então, a lei era dividida em 3 partes. Agora Cristo, ele cumpriu toda a lei, porque ele foi o cordeiro oferecido em sacrifício, e isso falava da lei cerimonial. Ele foi o sacerdote que recebe o cordeiro, ele foi o sumo sacerdote, o qual apenas uma única vez por ano poderia entrar no chamado lugar santo dos santos, que era um compartimento do tabernáculo e depois do templo. Cristo acaba com a separação que existia na entrada desse compartimento e hoje todos têm livre acesso à presença de Deus. Cristo cumpriu cada lei, cada item da lei. Então, Cristo, ele não era um revolucionário que veio quebrar regras, Não, Jesus Cristo era um revolucionário no sentido de que ele veio confrontar o pecado daqueles que deveriam julgar o povo, daqueles que deveriam ordenar o povo, daqueles que deveriam conduzir o povo, daqueles que deveriam ensinar o povo, mas Jesus Cristo, ele veio estabelecer o seu reino, o reino de seu Pai, a partir também das leis. E a lei, nos é favorável quando nós temos uma conduta correta. A lei é extremamente importante para nós. Por exemplo, Código de Trânsito. Como nós poderíamos conviver nas estradas? Como nós poderíamos conviver nas vias terrestres sem o Código de Trânsito? Como em um cruzamento nós saberíamos quem deve seguir e quem deve parar? O Código de Trânsito está aí para regrar. O Código de Trânsito está aí para nos ajudar. O Código de Trânsito está aí para nos guiar. Esse é apenas um exemplo em que nós podemos constatar que a lei sim está do nosso lado, mas nós também devemos estar do lado da lei. Querendo ou não, a lei regra as nossas vidas, e isso é basilar para toda a sociedade que se preze. Chegamos ao tópico 2, a letra da lei, a verdade do Espírito.
Primeiro subtópico, o que a expressão letra da lei significa? Segundo, a perspectiva teológica da lei. Terceiro, a lei e a verdade do Espírito. Quarto, aqui nós temos um quarto subtópico, qual é o propósito da lei para os discípulos? Lá em 2 Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, nós lemos assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Essa expressão, a letra mata, mal interpretada, causou um dano muito grande à igreja. E aqui eu trago para o arraial, para o nosso arraial, para o arraial da Assembleia de Deus. Porque baseado nessa expressão, porque o que acontece? Isola-se parte do texto e a partir desse isolamento cria-se uma regra, um regramento. Quando na verdade uma das regras da hermenêutica, que é a arte de ler e interpretar a Bíblia Sagrada, a hermenêutica é a arte de interpretar a letra e a hermenêutica bíblica é a arte de interpretar a Bíblia Sagrada. Uma das regras da hermenêutica diz que nós não podemos pegar um texto e isolar ele. Nós temos que ler não apenas um texto isolado, centralizado, mas nós devemos ler o texto anterior e o texto posterior para que nós possamos entender corretamente aquilo que nós estamos lendo. A letra mata e o Espírito vivifica. A letra que mata é a lei. E por que a lei mata? A lei antigamente ela preconizava o seguinte, lá nos tempos bíblicos: se um homem em briga com outro homem matasse o seu opositor, ele deveria também morrer. A família do falecido deveria obrigatoriamente matar o assassino para que a família não caísse em vergonha na sociedade. A família obrigatoriamente tinha que vingar o sangue inocente. Olho por olho, dente por dente. Caso o homem que matou fosse inocente e não queria cometer aquele ato, não queria chegar às vias de fato, ele deveria fugir para uma das cidades chamadas cidades de refúgio, que foram estabelecidas por Moisés e Josué. E ali na cidade de refúgio ele ficaria abrigado dos seus opositores, ele ficaria abrigado das pessoas que queriam matar, ele ficaria abrigado dos parentes daquela vítima. E depois ele seria julgado pelo sacerdote para ser ou liberado, ou perdoado, ou condenado. Agora, se ele saísse de dentro da cidade do refúgio, aí, e fosse atacado pelos familiares da vítima, seria por conta e risco dele. Mas enquanto estivesse lá na cidade de refúgio, ninguém poderia tocar nele. A letra mata. A letra pune. E o Espírito vivifica. O Espírito vivifica. Agora, a letra da Bíblia Sagrada, a letra da Palavra de Deus, ela não mata. Muito antes, pelo contrário, ela vivifica. Porque nela está o Espírito Santo de Deus. E quantas vidas foram transformadas, quantas vidas foram vivificadas, quantas vidas foram mudadas, quantos destinos foram alterados pela letra da Palavra de Deus que traz vida, pela letra da Palavra de Deus que traz conforto, pela letra da Palavra de Deus que traz novas perspectivas para os seus leitores. A letra que mata é a lei. A Palavra de Deus, ela não mata. Muito antes, pelo contrário, ela faz com que nós cheguemos muito mais próximos de Deus. Tenhamos um relacionamento muito mais estreito com o nosso Deus. O cristão e a lei. Nós não somos salvos porque guardamos a lei, mas guardamos a lei porque somos salvos. A lei não salva, mas o salvo cumpre a lei. A graça, e claro que nós aqui não somos legalistas. Nós sabemos que nós já falamos aqui sobre as leis, aquelas morais que servem para todos os povos, para todas as nações, para todas as pessoas, aquelas cerimoniais que serviam para o povo de Israel e aquelas civis que também serviam para o povo de Israel. Então nós temos que
obedecer às leis morais que dizem respeito a toda a população mundial, a todo o mundo, a todas as pessoas, a todo ser humano. E nós temos que cuidar para preservar a lei. A graça alcança a todos. A graça de Deus, ela independe do estado pecaminoso que uma pessoa esteja. Por mais que a própria pessoa pareça não acreditar que algo tão sublime está lhe sendo oferecido e admita não merecer tal oferta, a graça alcança essa pessoa. Romanos 5:20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Nós chegamos agora ao terceiro tópico, a justiça do reino de Deus. Primeiro, quem é grande no reino de Deus? Segundo, a justiça no reino de Deus. Jesus Cristo disse que no reino de Deus, o mais pequeno viria a ser maior que João Batista. O tema principal do reino de Deus. Jesus aproximava o reino de Deus das pessoas. Enquanto os líderes religiosos da época se isolavam em seu saber, Jesus advertia, aconselhava, ensinava a buscar o reino de Deus. Jesus trazia o reino de Deus para próximo das pessoas, enquanto os mestres da lei, eles afastavam, parecia que estavam deixando Deus tão distante do povo. Faziam o povo entender que eles estavam muito distantes de Deus. E por mais que fizessem, por mais que tentassem, não conseguiam aproximar-se de Deus. Mas Jesus veio estreitar o relacionamento. Porque falar sobre o reino de Deus traz esperança para as pessoas. Nós precisamos falar sobre o reino de Deus em nossos sermões. Em Mateus capítulo 4, versículo 23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias sobre o povo. Jesus falava sobre os cidadãos do reino, os cidadãos do reino, os cidadãos do reino. As pessoas eram cidadãs da terra, mas também dos céus, e deveriam agir como tal. A vida de um cidadão do céu deve ser íntegra. Jesus falava sobre a justiça do reino. Se a pessoa se diz cidadão do reino, deve buscar a justiça em sua vida, em suas obras. Jesus mostrava como entrar no reino. Jesus abria as portas do reino para todas as pessoas que com retidão e pureza de coração queriam adentrar para essa nova dimensão. Nós também somos cidadãos do céu. Nós somos, aqui na terra, proclamadores do reino de Deus. Nós somos, aqui na terra, mensageiros, arautos do reino de Deus. Nós somos, aqui na terra, diplomatas do reino de Deus. Embaixadores do reino de Deus. Note que uma embaixada em determinado país é como uma miniatura daquele país que o embaixador representa naquela nação. Por exemplo, a embaixada americana no Brasil é como se naquele terreno onde está a embaixada americana fosse o próprio Estados Unidos, porque ali naquele território da embaixada, naquela circunvizinhança da embaixada, as leis que regem ali são as leis dos Estados Unidos. Ali na embaixada, por exemplo, da Itália no Brasil, as leis que regem o interior daquela embaixada são as leis italianas. É claro que essas embaixadas respeitam as leis dos países onde estão circunscritas, respeitam as leis dos países onde estão instaladas, mas é como se elas fossem uma miniatura de seu país naquela nação. E nós devemos também saber que aqui na terra nós temos miniaturas do reino de Deus, miniaturas dos céus, que são as nossas vidas. Nós somos embaixadores do reino dos céus. E as leis que nos regem são as leis prescritas por Deus. A lei de Deus deve estar na nossa vida, sem nós sermos legalistas, sem nós sermos frios como os fariseus eram,
Quando viam, por exemplo, um homem ser curado no dia de sábado e protestar porque ele estava andando no dia de sábado, porque estava caminhando no dia de sábado, porque ele estava levando a sua cama no dia de sábado. Ora, o sábado era um dia alegre, deveria ser um dia festivo, deveria ser um dia de relacionamento do povo para com Deus, do povo de Israel para com o seu Deus, e aqueles homens faziam um peso, faziam um jugo, faziam algo assim muito triste para o povo. Então o dia de sábado para muitos era um dia muito triste, muito angustiante, porque eram impostas sobre as pessoas regras que não estavam na lei de Deus, mas estavam na lei dos homens. Nós devemos cuidar, observar e guardar o reino de Deus em nosso coração e fazer com que esse reino de Deus transborde em nossos relacionamentos. Que o amor de Deus transborde em nossas vidas e alcance as pessoas ao nosso redor. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado por você estar no nosso canal, muito obrigado por você participar dos nossos vídeos através de seus comentários. Comente, participe, diga o que você está achando desse trimestre, inscreva-se no canal e nos ajude a crescer. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.